Olá! No ateliê das palavras de hoje, vamos falar de comunicação online, especificamente de algumas ferramentas, como plataformas, aplicativos e a própria reunião online. Plataformas de comunicação audiovisual. Normalmente, estas plataformas são usadas para aprendizado, para entretenimento, jornalismo e atualizações. E aí você vai perceber a presença de TVs, momentos até de cinema, plataformas por meio de televisão, em conferências, em reuniões, ou o próprio laptop quando utilizado tanto para trabalho quanto para estudo ou outro tipo de situação. As vantagens da plataforma audiovisual é que elas proporcionam as diferentes aplicações com elementos sonoros, elementos visuais. E esses elementos facilitam compreensão de leitura, de estudo, funcionam como roteiros de apresentação e de entretenimento. Desvantagens: custo com equipamentos e manutenções e custo com a internet, e requer habilidade para o uso adequado. Quanto aos aplicativos de mensagens e videoconferências, esses aplicativos de mensagens normalmente são dinâmicos e eles facilitam um direcionamento a um objetivo. Então, ele se caracteriza por estar focado em determinado elemento, em determinado conteúdo. A linguagem que se usa nos aplicativos de mensagens e videoconferências normalmente são linguagens formais. A menos que seja um aplicativo divertido, e aí ele vai usar a linguagem que melhor se adequar. Normalmente eles são usados em reuniões, eles são usados em videoaulas, bate-papos, eles são usados em entrevistas jornalísticas e usados muito em negócios, né? Em situações de trabalho, de vendas, de setores os mais variados, né? Desde a área alimentícia, educação, esportes. Então, o aplicativo tem essa característica. As vantagens de usar um aplicativo é que ele quebra a barreira de comunicação. Ele tem diversidade de mídia, ele traz a noção de produtividade e de agilidade na comunicação. Já a desvantagem é que há a necessidade de internet, pode surgir problemas técnicos e que o usuário depende de um equipamento eletrônico para usá-lo. Reunião online é uma outra ferramenta que se pode utilizar para comunicação no ambiente virtual. A reunião online trata-se de um encontro de pessoas, né? Reunião significa reunir, unir pessoas, então elas estão ali juntas por um determinado fim. E essas reuniões, elas são previamente planejadas e são realizadas em plataformas específicas. As reuniões online são momentos em que se trocam conhecimentos, momentos em que se tomam decisões, momentos em que se apresentam conteúdos e organiza-se então um assunto com foco num determinado conteúdo, num determinado objetivo. Planejamento de uma reunião online é muito importante porque normalmente não se tem liberdade de tempo como quando se está numa reunião presencial. Então, a, a organização prévia da reunião online é muito importante. A linguagem que se usa numa reunião online, dependendo do grupo de pessoas que estiverem nela, será usada a linguagem formal, né? E quanto à desvantagem de uma reunião online, ou quanto vantagem de uma reunião online. Então, enquanto desvantagens, né, que pode-se ter problemas técnicos nos equipamentos, pode-se ter a queda de internet, muitas vezes o ambiente dos participantes podem ser ruidosos,
Isso pode interromper ou impedir a participação deste participante na reunião. Já como vantagem, podemos entender que é a melhor condução de uma reunião, já que, devido ao espaço, tempo, necessidade de uso de recursos visuais, ocorre um foco maior, né? E os participantes podem estar em diferentes lugares e podem estar tão atualizados do que está se tratando ali na reunião, quanto se fosse, por exemplo, uma reunião presencial. Como conduzir uma reunião online? E quais documentos, né, que são usados numa reunião online ou quais documentos são decorrentes de uma reunião? Então, conduzir uma reunião exige que se tenha tido, então, um planejamento prévio e que no momento da reunião esse planejamento seja seguido. Daí, então, conseguir obter a máxima participação de todos. Se for uma reunião para que todos se expressem, automaticamente no planejamento, o tempo de participação, de interação de cada participante vai ser estabelecido. E é importante que esse tempo de participação, de fala, de seja lá quem for na reunião, seja então respeitado. Quanto aos documentos a serem usados na reunião ou decorrentes dela, não é? Vamos ter então os relatórios, os vídeos, vamos ter gráficos, vamos ter imagens. Então, são documentos que auxiliam numa reunião. E-mail é um documento também que está relacionado com reunião online, e um e-mail é uma forma, né, de se comunicar, que pode ser usado antes para comunicar a reunião, e após o término da reunião, o link da gravação da reunião pode ser enviado aos participantes e funcionar como esta ferramenta de comunicação também em ambiente virtual ou como ferramenta de comunicação online. E aí é importante lembrar que a estrutura de um e-mail é composta por um endereço de e-mail do recebedor, vai ter um assunto, uma saudação, corpo do texto, despedida e assinatura. Espero que tenha ajudado. Aproveite este conteúdo de comunicação online, principalmente estas ferramentas. Muito obrigada e até um próximo encontro.